Oi, oi! E aí, sextou, né, gente? Sextou. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Então, bora lá, né? Mais uma sexta-feira aí de teoria, anatomia. Quero vocês aqui comigo, prestando bastante atenção, porque é uma aula muito importante, tá? Então, é um sistema que vai nos ajudar a compreender várias funções aí do nosso corpo. Então, se vocês prestarem atenção, a gente está fazendo uma caminhada aí, primeiramente, de todo o estudo axial, né? Então, já estudamos osteologia do crânio, osteologia da nossa coluna vertebral. Então, para finalizar, falta a histologia da caixa torácica. Não vamos finalizar hoje o esqueleto axial, porque a osteologia da caixa torácica a gente vai estudar só na semana que vem. Por quê? Hoje eu coloquei aqui para a gente, no meio termo aí desses sistemas, um sistema que ele é extremamente importante, que é o sistema articular. Ou seja, é o estudo das articulações do corpo, né? São regiões aí que estão presentes em locais de resistência que tem contato aí com regiões ósseas, com regiões de cartilagem, que nos proporcionam muitas das vezes proteção, alguns movimentos, seja num eixo que ele é biaxial, monoaxial, triaxial. Então, aí tem um vasto de definições e de funções e que a gente precisa aprender, tudo bem? Então, aperta os cintos aí, organiza essa postura, pega a água, o cafezinho, a coca e vamos aqui comigo. A referência eu não mudei, usei o Atlas do Netter, usei algumas coisas do Moore e também do D'Angelo. Então, a articulação está presente aí em várias regiões, tá? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver esse apontador aqui, que eu nunca usei ele. Ah, legal. Então, está presente em várias regiões, articulação do ombro, do cotovelo, do carpo, do joelho, a coxa femoral, da região crural. Então, várias regiões do corpo têm presença de articulação e é por isso que ela é importante, é por isso que a gente, enquanto acadêmico de enfermagem, futuros enfermeiros, a gente precisa ter uma noção, tudo bem? Então, vamos definir. Articulação ou juntura é uma conexão existente entre quaisquer partes rígidas do esqueleto, quer que seja ossos, cartilagens ou, né, o próprio osso. O que é importante? Nem toda articulação, gente, ela produz movimento, e vocês vão entender o porquê já já. Então, só antecipando para vocês, tem uma região do nosso corpo, aí da nossa osteologia, que é a osteologia do crânio. Então, as articulações que compreendem essa parte do crânio, elas não produzem movimento, porque são articulações que têm função de proteção. Então, são as famosas articulações fibrosas classificadas como sutura, tá? Não precisa desesperar que a gente está quase chegando lá. Então, para ficar mais claro para vocês, a articulação ela é um local de união ou junção, tá? Entre dois ou mais componentes rígidos, seja osso, seja cartilagem, ou também partes do mesmo osso, tá? E apresenta várias formas, várias funções, sendo elas. Algumas não têm movimento, outras têm amplo movimento, outras possibilitam apenas um pequeno movimento e aquelas que são livremente móveis. Então, tem dois exemplos de articulação que são livremente móveis. Quais são elas, professoras? A primeira é a articulação, ó, olha aqui para mim, do nosso ombro. É um tipo de articulação que permite vários eixos de movimento, ou seja, flexão e extensão, abdução e adução, rotação, circundução. Então, é uma articulação livremente móvel, tá? Então, aqui na foto tem aqui um eixo aqui de local de articulação, tá?
Então, é muito importante a gente entender essa aqui é a articulação do ombro. O nosso húmero tá aqui se articulando, tá? A gente não viu ainda a osteologia do membro superior, mas quando a gente começar a estudar os acidentes ósseos da estrutura superior e inferior, eu quero que vocês tenham bastante atenção em alguns acidentes, porque são locais que vão se encaixar com essa articulação. Então, mais na frente, a gente vai conseguir fazer essa comparação. Igual aqui, a cavidade glenoidal. Então, é um local onde o húmero se articula para formar a articulação do ombro. Então, é lá na região da nossa escápula. A escápula vai articular com a região do húmero e vai formar a articulação do nosso ombro. Tudo bem até aqui? Então, vamos classificar. Já definimos, então vamos ver qual que é a sua forma estrutural e qual que é a sua classificação funcional. Então, para iniciar, vocês têm que estudar, anotar, levar para a vida que a gente possui 3 tipos de articulações. A gente tem a articulação fibrosa, a gente tem a articulação cartilaginosa e a gente tem a articulação sinovial, que ela é subclassificada em mais 6, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, cada uma delas tem um tipo estrutural e tem uma amplitude de movimento que é específica dela. Então, vamos lá. Quando a gente fala de estrutura, a gente vai identificar se nessa articulação tem presença ou não de espaço entre os ossos, qual que é o tipo de tecido conjuntivo que une esses ossos, se é fibroso, se é cartilagem hialina, né? Se é conjuntivo. Qual que é a classificação funcional? Funcional é amplitude de movimento. Então, tá aqui os 3 tipos, né? Como eu já adiantei para vocês, fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Então, esses 3 tipos de articulação, eles têm uma nomenclatura que ela é mais antiga, que ela já está praticamente em desuso, que ela é um pouquinho mais complicada, mas eu preciso que vocês entendam, que vocês conheçam que ela existe. Porém, nos dias atuais, nas literaturas atuais, já está vindo com o nome aí, apenas de articulação fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Já eu apresento para vocês esse nome esquisito aí, porque é bem esquisito, tá bom? Então, na articulação fibrosa, ela tem aí na sua forma estrutural um tecido conjuntivo que ele é fibroso e não há cavidade sinovial. Então, não há presença da cavidade sinovial ali com o líquido sinovial. Já a cartilagem, já a articulação cartilaginosa, ela é composta de tecido cartilaginoso, tá bem óbvio, né? E também não há cavidade sinovial. E já a articulação sinovial, né? Ela tem uma cavidade sinovial, vocês vão ver o quanto é importante a síntese desse líquido sinovial nessa região, né? Promove ali uma função muito importante naquela estrutura e ela é composta por uma cápsula articular, que é composta aí por mais 2 membranas, né? Uma interna e uma externa. A gente vai desmembrar isso daqui a pouco em cada articulação. Então, não se esqueçam, a fibrosa e a cartilaginosa não possuem cavidade sinovial. Na fibrose, eu possuo tecido conjuntivo fibroso e na cartilaginosa, eu possuo tecido cartilaginoso, tudo bem? E na sinovial, cápsula articular. Chegou a hora, olha aqui, esse é o nome esquisito. Então, a articulação fibrosa, ela também pode ser chamada de sinartrose. A articulação cartilaginosa, ela também pode ser chamada de anfiartrose. E a sinovial, ela pode ser chamada de diartrose, tá? Diartrose, sinartrose, anfiartrose, diartrose. Sinartrose fibrosa, anfiartrose cartilaginosa e diartrose sinovial. Então, a fibrosa, qual que é a sua classificação funcional? É uma articulação classificada como imóvel. Mas eu quero que vocês tenham um pouquinho de cuidado e atenção aqui, porque isso é mutável. O livro traz como articulação imóvel, porém, tem uma membrana que a gente vai ver já
na região aí do nosso rádio, da una e do rádio, entre essas duas regiões, que é um tipo de articulação fibrosa. E ela faz um pouquinho de movimento, então ela tem uma amplitude de movimento que é mínima. Então, na fibrosa, lembra que é classificada como articulação imóvel, mas, porém, tem uma articulação que ela faz pouco movimento, tudo bem? A cartilaginosa é uma classificação pouco móvel, então seus movimentos aí, a amplitude é bem pequenininha, e já na sinovial não, é aquela que vem mesmo assim para realizar todo tipo de movimento, né? A articulação do nosso punho, do nosso cotovelo, do nosso ombro, né? A articulação de algumas regiões, né? Do nosso joelho e por aí vai. A gente vai estudar cada uma delas. Aqui, só para facilitar o estudo de vocês, só um minutinho. A nomenclatura ela é feita usando alguns nomes dos ossos que articulam. Porque, gente, a anatomia é isso. Não é um estudo fácil, é muito conteúdo, porém, quando a gente começa a fazer algumas analogias, algumas associações, criando alguns macetes, a gente consegue facilitar, fica mais ameno, fica mais leve o estudo da anatomia. Então, por isso que eu quis trazer para vocês esses nomes, para vocês entenderem que não é tão difícil, mas às vezes o que funciona para mim não funciona para o Iago, o que funciona para o Iago não vai funcionar para a Clara, e por aí vai, tá? Então, vamos lá aos exemplos para ver se clareia para vocês. A articulação entre os corpos das vértebras, ela é classificada como uma articulação intercorpo vertebral, ou seja, está entre os corpos das vértebras. A articulação entre o externo e a costela é uma articulação externo-costal. Até aqui tudo bem, né, gente? A articulação entre a última vértebra lombar e o osso sacral, simples. A articulação lombo-sacral. Então, associem, falou o nome da estrutura, falou o nome do osso, fecha o olho, visualiza, né? Tenta lembrar onde que essa estrutura está, porque provavelmente a articulação vai levar o seu nome, então é muito tranquilo. E nos membros, né, primeiramente aí vem o nome do osso mais proximal, ou seja, daquele que está mais próximo ali do tronco, né, da raiz do osso, e o seguido do nome do osso mais distante, que está mais distal. Ou seja, a articulação entre o externo e a clavícula. O nosso externo, ele está mais proximal. Já a clavícula está mais distal em relação a quê? Ao tronco, tá? Então, é uma articulação externo-clavicular. A articulação entre a escápula e o húmero é uma articulação chamada de escápulo-humeral. Por quê? A escápula está mais proximal ao meu tronco e o húmero está mais distal. A articulação entre o osso do quadril ou o osso da coxa e a cabeça do fêmur é classificada como articulação coxo-femoral. Entenderam? Então, assim, no dia a dia, com muito estudo e dedicação, vocês vão começar a pegar isso e vai ficar bem mais fácil. Então, classificamos. Agora, devemos relembrar dos movimentos, porque isso vai ser útil para a gente. Então, a gente tem o movimento de flexão e extensão, de abdução e adução, de circundução, que é um movimento que envolve tanto a flexão com a abdução, como a extensão e a adução. Fazendo esses 4 movimentos, eu acabo fazendo uma circundução. Rotação, né? Pronação e supinação. Lá na nossa aula prática, eu vou tentar fazer de forma presencial todos esses movimentos, porque se caso tenha ficado alguma dúvida, a gente vai conseguir tirar. Mais uma vez, reforçando com vocês os tipos, né? Sinartrose, qual que é? Fala aí para mim alguém. Isso, sinartrose é o mesmo que fibrose, e é uma articulação com grau de mobilidade mínimo, né? Ou está ausente ou está mínimo. Anfiartrose são as nossas articulações cartilaginosas, tem um grau de mobilidade que é pequeno, bastante pequeno,
E as diartroses são as nossas articulações sinoviais, que tem um grau de mobilidade aí que é grande, né? Que eu consigo fazer vários movimentos. Então, tirem print aí desse slide para vocês fixarem com o tipo, o nome que era usado anteriormente e a classificação que ficou aí nos dias de hoje, tudo bem? Então, agora vamos estudar separadamente cada uma das articulações, tá? A primeira articulação é a articulação fibrosa, é aquela articulação que não possui movimento e tem um exemplo específico que tem uma amplitude mínima, a gente vai conhecer agora. Lembra que eu falei que a estrutura dessa articulação fibrosa, ela é composta de tecido fibroso, o grau de movimento que ocorre em uma articulação fibrosa depende aí, na maioria dos casos, do comprimento das suas fibras que unem esses ossos para poder se articular. Então, as articulações do crânio, elas são classificadas aí como articulação fibrosa, tá? Ok, classifiquei como articulação fibrosa, agora vem os tipos. Quais são eles? Então, as fibrosas, elas são subclassificadas em sutura, sindesmose, gonfose e esquindilese. Então, a articulação fibrosa, ela subdivide em mais 4 tipos: sutura, sindesmose, gonfose e esquindilese. Vamos estudar primeiramente as suturas. As suturas, né, é um tipo de articulação que é encontrado aí somente entre ossos do crânio, tá, gente? Falou em sutura, associa osso do crânio. Nas suturas, as extremidades dos ossos têm interdigitações ou sulcos que mantêm essa relação íntima, esses ossos firmemente unidos. Então, é exatamente por isso que essa articulação é uma articulação que vem com uma função de proteção muito grande para essa região do nosso crânio, tá? Então, essas fibras, elas tendem a ter uma característica mais curta, né? Ela é composta aí por uma fina camada de tecido conjuntivo denso, que acaba unindo aí os ossos do crânio. Então, essa classificação, como a gente já falou, ela também pode ser chamada de sinartrose. Lembra, a gente já estudou sobre isso, né? Eu já falei para vocês sobre os tipos de sutura lá na aula de crânio, e é exatamente sobre isso, né? A gente tem as regiões de sutura lambidoide, a gente tem a coronal, a gente tem a sagital, né? Então, isso aqui tá muito fresco para vocês. Olha aqui a nossa sutura sagital, a nossa sutura coronal, a lambidoide, tá? Então, não se esqueçam, a gente já viu. Tá vendo a ligação aí de um conteúdo com o outro? É exatamente isso que eu quero que vocês peguem. Então, tá aqui, ó. Sagital, coronal e lambidoide. Essas são as suturas do crânio, tudo bem? Mais uma vez, sutura sagital, sutura lambidoide. Certo? A coronal ficou lá na parte anterior. E a sutura escamosa, que a gente já estudou também sobre ela, certo? Tá mais aqui na região da nossa têmpora, a famosa têmpora das nossas vovós. E essas suturas, né, elas podem ser classificadas como suturas planas, que tem aí uma característica de ser plana, tá? Está presente na região ali do nosso osso nasal. Olha aqui, é essa região aqui, ó. Estão conseguindo ver aí, né? Onde eu tô marcando com a bolinha. Acompanha aqui comigo. Então, essa é uma sutura plana na região nasal. Sutura classificada como escamosa. É essa característica aqui, ó, de escama. Está presente aqui na nossa região temporal. É a nossa sutura aqui escamosa, o próprio nome já nos diz, né? Tem a sutura classificada como serreada, que é essa característica de serrilha aqui, ó, vocês estão vendo? E onde que é um local que vocês já imaginam aí que ela tem
na nossa sutura sagital, né? Olha aqui, que tranquilo a associação da imagem. E agora a gente vai relembrar, tudo bem? Então, qual o nome da estrutura entre os ossos parietais e occipitais? Quem se lembra? Fala aí para mim que eu vou ouvir daqui. Muito bem, isso mesmo, Juliana, sutura lambidoide, tá? Eu sempre vou trazer alguma questãozinha só para vocês entenderem como que funciona aí na prática e também com as questões, tá bom? Então, a sutura entre os ossos parietais e occipitais é a sutura lambidoide, que é essa aqui, onde eu tô passando aqui com o marcador. Os pontos craniométricos, a gente já estudou também, mas trouxe para reforçar com vocês. Lembra que são pontos aí que trazem características importantes, né, de referência anatômica para algum acesso neurocirúrgico, ou seja, vai fazer uma cirurgia neurológica. Então, é nessa região do astério que eu tenho que iniciar. Só um exemplo, tá, gente? Serve de referência anatômica também para algumas estruturas que passam nessa região. Já quero relembrar para vocês aqui a região do nosso pitério. É uma região importante, porque qual que é o vaso que está passando aqui? Eu já falei para vocês. Isso mesmo, a meninge média, né? Então, é um local aí de referência importante, que passam estruturas importantes. E é um local de referência anatômica para medidas que são realizadas clinicamente, ou seja, o bebezinho ali quando ele nasce, né? A gente faz a medida do perímetro cefálico e é justamente usando esses pontos craniométricos que vão nos guiar, definir referências corretas. Então, lembra que a gente comentou sobre o astério, o íneo, a lambda, a bregma, o pitério, tá? A glabela, que é essa regiãozinha que funda, ó, que está entre os nossos olhos. Então, o ponto craniométrico, ele serve para isso, tá? Então, olha aqui, trazendo na prática, provavelmente a gente teve uma lesão aqui de qual região? Qual região craniométrica que eu falei para vocês que está essa estrutura artéria meningea média? Muito bem, do pitério. Então, por isso que é importante a gente saber qual que é a estrutura e o que passa por ela, porque vai nos ajudar na clínica, tá? Então, provavelmente houve uma ruptura, olha aqui o tamanho do derramamento aqui da artéria, tá? Então, é isso. Então, vamos lá. O bregma está localizada em qual região? Hein? Olha aqui, o nosso ponto, bregma. Que região é essa? Então, vamos lá nas respostas. No ponto de união da sutura lambidoide, no ponto de união da sutura coronal e sagital, no ponto de união da sutura internasal e frontonasal, no ponto de união da sutura coronal e escamosa ou no centro da sutura sagital? Não, né, gente? Bregma está localizado entre as suturas coronal, que está uma aqui de um lado e a outra do lado esquerdo, e sagital, tá? Então, não se esqueçam. Tudo bem? Aqui, mais um achado clínico, né? A craniosinostose é uma anomalia, tá? Que acontece aí na maioria dos bebezinhos, que é quando essas suturas, elas não são formadas da forma correta, elas não se fecham, tá? E o que isso implica? A craniosinostose, ela traz aí um perfil, uma estrutura de crânio que ela é muito diferente. Às vezes é aquela cabecinha que ela é mais pontiaguda anteriormente, posteriormente, ou mais lateral. Vocês já devem ter visto alguns bebezinhos que têm, né, uma estrutura do crânio que ela é um pouco diferente. Isso se justifica justamente por conta dessa anomalia, tá? Então, quando a gente não tem ali a formação, o fechamento correto da nossa sutura coronal,
unilateral, ou seja, de um lado só, eu acabo evoluindo com uma cabecinha que ela é mais pontiaguda. Vocês estão vendo? Olha aqui, nessa região ela é mais fininha. Então, observe que de um lado ela se formou e do outro não. Então, por isso que é uma sutura coronal unilateral, porque ela se formou apenas de um lado, no outro não. E isso mudou totalmente, né, na estrutura morfológica desse meu osso. A craniosinostose, já da região de sutura sagital. Vocês estão vendo a diferença? Olha o tanto que aumentou a região do perímetro cefálico desse bebezinho. Justamente porque a sutura sagital, ela não se fechou da forma correta, ela não se construiu. Olha aqui, isso aqui tá ok. Uma figura de um bebezinho onde as funções ocorreram aí de forma basal. Aqui não, olha aqui a diferença, anomalia, né, uma anomalia, e o bebezinho ficou com a cabeça nessa característica, tá? Olha aqui, é bem visível. Aqui já numa sutura metópica, a metópica diz respeito à região anterior, tá? É mais na nossa região frontal aqui da cabeça. Bem pontiaguda, dá pra ver direitinho, tá? Justamente porque, olha aqui, a sutura, ela não se formou da forma devida. A lambidoidea, né, que tá mais aqui na nossa região posterior, observa que ela lateralizou aqui mais pro lado esquerdo, aqui é um bebezinho normal, e aqui tá instalado a craniosinostose, tá? Só a título de curiosidade mesmo, para vocês verem, aqui é uma coronal bilateral, tá? Lembra que antes era uni, agora é bilateral, formou essa característica. Tudo bem? Ok. Então, falamos da sutura. Então, agora a gente vai conhecer a sindesmose. A sindesmose é a segunda classificação aí das nossas articulações fibrosas. A sindesmose é aquele tipo de articulação fibrosa que une os ossos com uma lâmina de tecido fibroso, um ligamento ou uma membrana fibrosa, tá? Então, é essa articulação aqui, gente, que ela é parcialmente móvel, que eu falei para vocês que era a articulação que tinha característica de pouco movimento, uma amplitude mínima, tá? Então, ela é essa membrana interóssea aqui, ó, bem tranquila. É um tipo de articulação que está presente entre a fíbula e a tíbia, entre a una e o rádio, tá? Então, é essa estrutura aqui. Fíbula e tíbia, ela tá aqui. Una e rádio, ela tá aqui, ó. Então, essa membrana fibrosa. Então, ela tem um movimento que é parcial. Sindesmose é articulação do tipo fibrose, tá? Então, tem uma quantidade de tecido aí interposto, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente tem como exemplo a sindesmose tíbio-fibular e a rádio-unar. Por quê? Os ossos, eles são unidos aí por ligamentos interósseos ou por uma lâmina de tecido fibroso. Então, falou em sindesmose, lembra aqui dessa membrana, tá? Que unem aí os nossos dois ossos. Olha aqui uma peça orgânica para vocês visualizarem. Nosso rádio, a una é bem maior que o rádio, tá, gente? Una tá numa estrutura que é mais medial, o rádio já lateral, para vocês irem pegando isso na posição anatômica. Olha aqui, una e rádio, rádio unar, e aqui tíbia, fíbula, tíbio fibular, certo? Então, falamos sutura, sindesmose e agora a gonfose. Gonfose é o nosso terceiro tipo de articulação fibrose. Então, a gonfose é uma sindesmose dentoalveolar. Então, é uma articulação fibrosa em qual um processo fibroso em forma de pino estabiliza um dente. Então, ela está presente aqui justamente, tá? Nessas depressões ósseas, encaixando aí essa região dos nossos dentes. Então, uma articulação dentoalveolar, tá? Bem tranquila. Gonfose, só aqui para vocês verem, tá? Gonfose, gonfose. E a última, que ela é pouco falada, mas ela existe, então trouxe para vocês, é a esquindilese. Então, a esquindilese é uma articulação aí fibrosa na região do crânio também, e ela tá aqui, ó,
entre a região do vômer e do esfenoide. Então, falou em esquindilese, lembra quais são os dois ossos que compõem essa articulação. O nosso vômer, que é essa região aqui bem pequenininha, e o nosso esfenoide. Olha aqui a asa da nossa borboleta, lembra que a gente estudou lá no crânio? Então, esse é o tipo de articulação fibrosa, esquindilese. Tudo bem? Então, fechamos a articulação fibrosa. Espero que não tenha ficado dúvida. Então, falou de articulação fibrosa, lembra da sua subclassificação. Sutura, sindesmose, gonfose e esquindilese, tá bom? Então, vamos passar para outro tipo de articulação. Agora, a gente vai falar sobre as cartilaginosas. São estruturas, lógico, né, unidas aí por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. Aí agora eu quero que vocês prestem atenção, porque quando eu tenho na estrutura a cartilagem hialina, é uma articulação que ela é classificada como articulação primária. Já quando eu tenho na estrutura fibrocartilagem, ela já é classificada como articulação cartilagínea secundária, tá? E essas articulações primárias e secundárias, anatomia não pode ser fácil, sim, tão fácil. Elas levam um segundo nome, então isso acaba às vezes confundindo a gente, tá? Então a articulação cartilagínea primária, ela também pode ser chamada de sincondrose, condrose. Vocês lembram de cartilagem, condro, tá? Condro vem de cartilagem. Então é unida por uma cartilagem hialina, é a primária. E a secundária, ela também pode ser chamada de sínfise. Já é uma articulação que ela é mais resistente, ela é levemente móvel e ela é unida por uma fibrocartilagem. Então, agora a gente vai entender cada uma delas para a gente saber onde elas estão localizadas no nosso corpo. A articulação primária ou sincondrose, como eu já falei, ela tem na sua estrutura cartilagem hialina. E essa articulação primária, ela está presente ali na nossa vida apenas por um período temporário, ali quando a gente ainda é criança, que os nossos ossos ainda estão se formando em movimento. Então, ela participa ali muito na área de zona de crescimento do nosso corpo, porque logo após ela é substituída pelo osso. Então, existem 3 tipos que são muito importantes de articulação primária ou sincondrose, que é a nossa primeira articulação externo-costal, que é esta daqui, a nossa articulação esfeno-occipital, que é esta daqui, e a articulação do nosso disco epifisário, que é este daqui, ó. Lembra? A gente já estudou isso aqui na primeira aula, que é ali na região das nossas epífises, né? Que esse osso ainda está em formação, que é muito comum nas crianças. Eu vou trazer uma imagem do raio-x que a gente consegue visualizar esse disco perfeitamente, que muitos profissionais consideram isso como fratura, porque não tem um entendimento que naquela idade os ossos ainda estão em formação. Então, é por isso que essa articulação primária ou sincondrose, ela participa bastante ali do início, na formação dos ossos ali da nossa vida, tá? Então, tá aqui a esfeno-occipital, ela tá se formando, né? Olha aqui numa peça orgânica, a região do nosso etimoide, né? Aqui, né, esfeno-occipital, bem pequenininha, então tá ali nos primeiros meses de vida, e é essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês. Temos aqui a figura de 2 ossos. Vocês acham que isso aqui é classificado como uma fratura? É o exemplo que eu acabei de falar para vocês. Não, né, gente? É justamente isso que é o nosso disco epifisário, que é muito comum na infância. A região da nossa epífise ainda está em formação e na vida adulta a gente apresenta aqui esse tipo de imagem, tá? Então, isso aqui não é considerado uma fratura. É um osso ali que ainda está na sua classificação primária, tá? Legal, né? A gente sabe essa diferença. E o que eu peço a atenção de vocês? Vocês já viram que eu falei 2 palavrinhas que elas são muito parecidas. Então, eu falei para vocês sobre sincondrose e sindesmose. Então, não se esqueçam, a sindesmose, ela está presente lá na nossa articulação
fibrosa, rádio ulnar, fíbula tibial, fíbula tíbia, rádio ulna, tá? Sindesmose e sincondrose, né? Um prefixo aí de condro. Condro vem de cartilagem. Então, tá aqui o nosso disco epifisiário e a esfena occipital, tudo bem? E já a secundária, ela pode ser classificada como sínfise, são articulações que já estão aí na nossa formação após 20, 30 anos, né, da vida adulta. E a mais famosa é a nossa articulação da sínfise púbica, que é esta daqui, ó. Então, articulação cartilagínea secundária, sínfise púbica, olha aqui, ó, que unem esses dois ossos. E outra também é a dos discos intervertebrais, essa daqui. É uma articulação classificada como sínfise. Tudo bem? Fibrocartilagem, a composição dela, né? Lembra que a primária é cartilagem hialina, a secundária é fibrocartilagem e os dois exemplos mais importantes é a sínfise púbica e as nossas aí intercorpo vertebral. Sínfise púbica, tudo bem? Intercorpo vertebral, tá entre os corpos vertebrais. Falando, né, aproveitando aqui sobre os nossos discos intervertebrais, a gente tem que lembrar que esse disco, ele é composto de cartilagem fibrosa, estão presentes entre os corpos das vértebras, tá, nas nossas articulações, tem o mesmo formato ali do corpo da vértebra, a gente já viu isso na aula lá da coluna vertebral, e ele é formado aí por um anel fibroso, na sua parte mais externa, e um núcleo pulposo, que é a parte interna, né? E é justamente nesse núcleo pulposo que vai garantir a absorção de impactos e certa mobilidade entre as nossas vértebras. Então, tá aqui, ó, o núcleo pulposo e o anel fibroso mais externamente. Anel fibroso, núcleo pulposo. Núcleo pulposo, anel fibroso. Aqui é um disco normal e aqui é um disco com hérnia de disco, ou seja, houve uma extrusão desse núcleo pulposo, é onde vem a dor, tá? Então, pessoas que possuem aí hérnia de disco, é isso aqui que ocorre, tá? Essa massa desse núcleo pulposo, ele acaba, né, saindo, acaba comprimindo a raiz ali de um outro osso, uma extrusão, tá bom? Então, olha aqui, nitidamente, olha essa extrusão, tá empurrando aqui, ó, uma outra região, tá vendo? Olha a diferença dessa imagem para essa. Aqui provavelmente já foi feita a correção e ele voltou para o seu local. Hoje existem procedimentos, né, que são extremamente tranquilos e rápidos para fazer essa correção. Tem locais em São Paulo que já fazem até uma punção que ela origina ali diretamente em cima do osso e é aspirado esse líquido do núcleo pulposo, mas isso é coisa de grandes centros, tá? Geralmente cirurgias de coluna são cirurgias bem delicadas, né? Que acaba que a gente tem que ter muito cuidado, ok? Então, finalizamos aí já 2 articulações e agora a gente vai para a última, que são as sinoviais. Então, na cartilaginosa, lembra que a gente tem a primária e a secundária. Então, a sinovial, agora sim, ó, arruma a postura, estrala o pescoço, porque agora vem mais 6 classificações. E eu quero muito a atenção de vocês aqui. Então, nessa articulação sinovial, é uma articulação, né, a qual o elemento interposto entre a superfície articular não é o tecido conjuntivo, tá? Então, não é fibroso ou cartilaginoso. Aqui, a prevalência é o líquido sinovial. Por quê, gente? É esse líquido sinovial que permite o deslizamento, tá? Esse líquido sinovial que permite a mobilidade entre as estruturas articulares. Então, ele é muito importante, tá? Então, a articulação sinovial está aí presente em locais que possuem uma grande amplitude de movimento,
o nosso joelho, a nossa articulação coxo-femoral, a nossa articulação do ombro, a nossa articulação interfalangiana, do nosso punho, tá? Então, tem vários locais, a gente vai ver aqui de forma geral. E como eu falei para vocês, quando a gente estiver estudando osteologia superior e inferior, eu vou especificar quais são elas, senão a aula vai ficar muito longa. Então, qual que é a sua estrutura? Lembra que eu falei para vocês lá no início que a sinovial é composta por uma cápsula articular. Olha aqui essa cápsula, é exatamente isso aqui. E dentro dessa cápsula, eu tenho a minha cavidade articular, que vai ter a presença do líquido sinovial e vai ter a minha superfície articular. Então, essa imagem aqui, ela é perfeita, tá? Se eu não me engano, eu peguei ela do Moore, porque ela mostra exatamente pra gente como que é essa cápsula articular. Então, na articulação sinovial, os ossos são unidos aí por uma cápsula articular, como eu falei para vocês, que é formado por uma camada fibrosa, que é essa cápsula fibrosa que ela tá mais externa, e a função dessa cápsula fibrosa é revestir essa nossa região, ou seja, revestir a nossa membrana sinovial. A membrana sinovial ela está mais interna. E por que sinovial? Porque é dentro dessa membrana que está composto o nosso líquido sinovial. Então, a articulação sinovial, a sua estrutura é uma cápsula articular, que tem uma cápsula fibrosa mais externa e uma membrana sinovial mais interna. A cavidade articular de uma articulação sinovial, como exemplo do joelho, é um espaço potencial que contém um pequeno volume de líquido sinovial, tá? Então, o líquido sinovial vai lubrificar. Imaginem aí, se eu não tivesse um líquido sinovial aqui, vocês concordam comigo que esse osso, ele ia arrastar um no outro, ia acontecer um desgaste muito grande. Então, por isso que é importante a produção desse líquido sinovial, que é secretado pela nossa membrana sinovial. Lógico que existem algumas patologias, né, com a deficiência desse líquido sinovial, que vai proporcionar para essa pessoa algum tipo de desgaste, onde virão as dores, vários problemas que a gente vai ver lá no final da aula. Então, para reforçar com vocês, a estrutura, né? A cavidade sinovial articular é ali o local onde se encontra, né, esse líquido sinovial. A cartilagem articular recobre a superfície do osso, tornando esse osso mais liso, né, mais escorregadio, sem uni-los completamente. Eu não posso unir. Por que eu não posso unir? Porque é uma articulação, ó, que movimenta, ela faz flexão, ela faz extensão, ela faz abdução, ela faz adução, ela faz rotação. Então, é por isso que eu tenho que manter essa região escorregadia, lisa, justamente para não atritar. A cápsula articular, eu tenho a membrana fibrosa, que está mais externa, e a membrana sinovial, que está mais interna, ali, guardando o meu líquido sinovial. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, tá aqui mais uma imagem. E é importante vocês também entenderem que existem ligamentos capsulares nessa região. Olha eles aqui. Então, tem um ligamento que ele é extracapsular, que ele está mais externamente, e intracapsular mais internamente. Mas para quê, né? Qual que é a função, professora? Só um minutinho, gente. O meu ligamento extracapsular e intracapsular, eles vão ter algumas funções nessa articulação sinovial. Função de quê? Aumentar a resistência, manter a união dos ossos e impedir o movimento em plano indesejável, tá? Então, ele vem justamente aí para nos ajudar, né? Melhorar a resistência, manter a união desses ossos sem que eles se aproximem para desgastar. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? A membrana sinovial, né? A gente já falou que ela tá mais interna. O líquido sinovial é um líquido que ele é fluido, viscoso, tem um aspecto ali de clara de ovo, tem na sua composição o ácido hialurônico,
tá? A sua origem é lá da membrana sinovial, com a diálise ali do nosso plasma sanguíneo, e dentro dele também tem presença de algumas células sanguíneas, tá? Tem algumas patologias, como eu falei para vocês, que alteram esse líquido. Qual que é a função dele? Isso é muito importante. Existe líquido sinovial no nosso corpo justamente para realizar a lubrificação, diminuir o atrito, para poder nutrir e para poder amortecer. Então, lubrificar, diminuir o atrito, nutrir e amortecer. Então, essa é a função aí do nosso líquido sinovial. Porque lembra que toda região ela precisa se nutrir? Então, é exatamente desse líquido sinovial, por difusão, que vai ocorrer ali a nutrição daquela minha região. E pelo fato de eu ter ali uma nutrição precária, o processo de regeneração de lesões em locais que possuem líquido sinovial, ela é lenta, tá? Então, é exatamente por isso. Existem regiões do nosso corpo que possuem presença de disco, meniscos e lábios. Vocês já ouviram falar que na região do nosso joelho a gente possui os meniscos? Acredito que a maioria sim, né? Então, esses meniscos, esses discos ou lábios têm esses 3 nomes com a mesma função. São formações aí fibrocartilaginosas, tá? Que tem função de tornar a superfície articular mais congruente, ou seja, amortecer essas regiões, tá? Por quê, gente? Já pensou se eu não tivesse esse disco aqui na minha articulação temporomandibular, a nossa famosa ATM, ó, vou mastigar, tô me alimentando, ó. Olha esse movimento. Se eu não tiver a presença desse disco, vai desgastar. Então, por isso que eu tenho a presença dele, justamente para melhorar essa congruência, para amortecer esta região. Tem muitas pessoas que evoluem com patologias relacionadas à articulação da ATM, justamente porque esse disco acaba se desgastando. Então, no movimento do abrir e fechar, acaba ocorrendo atrito se esse disco não estiver funcionando 100%. Então, aqui tem um exemplo do disco na ATM, meniscos no joelho, na patela, né? Muito presente. Isso aqui é uma característica de lábios ou orlas. A gente quase não vê, eu trouxe só para título de curiosidade, tá? Olha aqui, na articulação da ATM, justamente para amortecer essa região. Olha ele aqui, bem pequenininho, tá? Então, vem aí, né, por uma melhor adaptação da superfície para se articular, amortecer, auxilia ali no fluxo também do líquido sinovial para áreas que possuem maior atritos, tá? Olha aí os nossos meniscos, são 2, a gente tem um maior, um menor, e eles têm uma função muito importante ali na região do nosso joelho, tá bom? Lá na aula de membro inferior a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Uma figura aí do menisco lateral e do menisco medial, uma figura orgânica, tá? Enfim, então fizemos aí uma visão inicial e já que é uma articulação que ela tem aí um eixo de movimento, que ele é muito importante, que ele é presente, então vamos relembrar lá a nossa primeira aula, né? Então, se eu vou movimentar, eu tenho que ter um plano e tenho que ter um eixo de movimento. Então, lembra que a gente estudou, né? Que a gente tem um eixo de movimento, que ele é antero-posterior, olha aqui, um eixo imaginário antero-posterior, póstero-anterior ou antero-posterior, ou ventro-dorsal, ventral, anterior, dorsal, posterior. Látero-lateral, é aquele eixo que vai pegar aqui na minha lateral, de uma lateral a outra. E longitudinal é aquele eixo que ele pega lá da minha região crânio e vai até a caudal. Então, longitudinal é crânio caudal, certo? Longitudinal, antero-posterior, látero-lateral. Longitudinal, antero-posterior, látero-lateral. Tudo bem? Então, a direção do eixo de movimento, ela é sempre perpendicular ao plano no qual ela se realiza. É isso mesmo, tá?
Então, para relembrar, né, movimentos vezes planos vezes eixo. Então, no plano sagital, no eixo transversal, eu tenho um movimento de flexão e extensão. Flexão e extensão. No plano frontal, no eixo sagital, eu tenho um movimento de abdução e adução. No plano transversal, no eixo longitudinal, eu tenho um movimento de rotação medial e rotação lateral. É muito importante esse quadrinho, tá? Não se esqueçam. Então, aqui, relembrando os movimentos com vocês, flexão e extensão, tá? Tanto da mão quanto do antebraço, da região da nossa perna. Abdução, adução, abdução, AB, AB de abrir. Então, vou abduzir, vou abrir. Aduzir, vou fechar. Abdução, adução, abdução, adução. Flexão, extensão. Abdução, adução, abdução, adução. Lembra que aqui o terceiro dedo ele não se mexe, tem essa característica na palma da mão, tá? Circundução é o movimento que eu já falei para vocês, é quando juntam os 4 movimentos. Eu faço flexão, abdução, extensão, adução. Isso gera um movimento de circundução. Flexão, abdução, extensão, adução. Isso me gera um movimento de circundução. Vocês vão ver que tem 2 articulações específicas que fazem esse tipo de movimento. Eu tô falando isso para vocês por quê? Porque agora a gente vai começar a classificar as articulações sinoviais e vocês vão ver que tem articulações que fazem movimento em um único eixo, em 2 eixos ou 3 eixos. Então, é por isso que vocês têm que entender. Quando eu falo um eixo, é um único movimento. Ou pode ser flexão e extensão, ou pode ser abdução e adução. Quando eu falo em 2 eixos, eu já consigo fazer flexão, extensão, abdução e adução. Então, é esse entendimento que eu quero que vocês tenham, tá bom? Então, olha aqui, como eu falei para vocês, a classificação funcional da articulação, ela vai classificar em movimentos. Então, eu posso ter articulação monoaxial, mono vem de 1, então são articulações que se movimentam em torno de um único eixo. Biaxial, são articulações que se movimentam em torno de 2, bi de 2 eixos. E triaxial são articulações que se movimentam em 3 eixos, tri de 3. Então, percebam que quanto maior o seu número de eixo, mais amplitude de movimento aquela articulação vai ter. Então, como eu já dei um exemplo para vocês lá no início da aula, a articulação do meu ombro e aqui da minha região coxo-femoral, qual tipo de movimento vocês acham que ela faz? Já que ela tem uma amplitude gigantesca. Então, é uma articulação triaxial, porque ela consegue se movimentar aí em 3 eixos, tá? Entenderam? Espero que sim. Então, vamos lá. A classificação morfológica da articulação sinovial, ela subdivide aí em mais 6. Socorro! Professora de Deus! Vamos estralar aqui de novo o pescoço e vamos aprender esses 6 tipos. Então, a sinovial, ela subclassifica em quê? Articulação plana, articulação gínglimo, articulação trocóidea, articulação condilar, articulação selar e articulação esferoidea. Então, agora a gente vai conhecer a característica de cada uma delas. Vamos lá. A plana é uma articulação que faz movimentos de deslizamento, tá? Então, é uma articulação que ela não é tão móvel, porque ela acaba fazendo movimento de deslizamento, tá? A articulação de gínglimo é uma articulação que faz movimento de flexão e extensão, tá bom? Então, é uma articulação que já tem um pouco mais de movimento, articulação do joelho, articulação do punho, do nosso cotovelo, tá? Então, é um tipo de articulação que já tem um pouco aí do punho, não, perdão, interfalângica, tá? É uma articulação aí que já tem um pouco mais de movimento. A trocóidea são articulações que fazem movimentos de rotação, então é aquela articulação que vai fazer movimentos de pronação e supinação.
A condilar, que também é chamada de elipsoidea, é um tipo de articulação que tem movimento aí de flexão, de extensão, de abdução e adução. A trocoide, ela também pode vir com o nome de pivô, tá? Condilar, ou ela vem com o nome de elipsoidea ou condilar, e a trocoide, ela também pode vir com o nome de pivô, tá? A selar é uma articulação carpo-metacarpal. Por que selar? Porque ela se associa como uma sela mesmo, né? Quem conhece aí uma sela para andar lá no cavalo? Então, é exatamente isso, ela é selar. E ela é mais tranquila porque ela existe num único local aqui do nosso corpo, que é a região aqui do nosso dedão. Então, essa é a articulação selar. E a esferoidea é o tipo de articulação que ela é triaxial, né? A nossa famosa articulação do ombro. Então, a esferoide é a articulação aí que tende a ter uma maior amplitude de movimentos, tudo bem? Então, vamos reforçar. A plana, ela permite movimento de deslizamento, de deslocamento, tá? Deslizamento, plana, desliza. Gínglimo, ela permite, né, fazer flexão e extensão. Então, ela está num único eixo, ela é unilateral. A trocóidea, ela permite rotação, pronação, supinação. Ela também é uniaxial. A condilar, aqui já abre um pouquinho mais. Ela faz flexão, extensão, abdução e adução. Então, ela é biaxial. Então, se ela faz todos esses movimentos, o que ela faz? Eu falei para vocês agora há pouco. Se ela faz flexão, ela faz abdução, ela faz extensão e ela faz adução, então ela faz circundução. Então, as biaxiais, elas conseguem fazer circundução. A selar, ela também permite fazer flexão, extensão, abdução e adução, e ela também faz circundução e rotação, tá? Então, ela é biaxial. E a esferoide, que ela é a maior amplitude de todas, ela é triaxial. Então, ela faz flexão, extensão, abdução, adução, circundução e também faz rotação, tá bom? Então, pausem aqui esse slide e fixem esses movimentos, que isso é importante. Então, a plana, agora a gente vai passar cada uma delas, tá? É um tipo de articulação que faz deslizamento. E os exemplos que a gente tem dela é na região sacro-ilíaca e nos ossos do nosso carpo e tarso, tá? Então, aqui eu vou passar mais rapidamente, só para vocês entenderem o nome e onde que ela está. Quando a gente começar a falar dos membros, eu vou falar de todas. Então, a plana faz deslizamento, ela é uniaxial e está na região sacro-ilíaca e nos ossos do carpo e do tarso, tá? Então, essa é a articulação plana. Gínglimo. Gínglimo, ela é de dobradiça, tá? Falou em gínglimo, lembra aqui, ó, das interfalangianas, do cotovelo, do nosso joelho. Então, é uma articulação que faz flexão e extensão. Ela também é né? Um eixo só, monoaxial. Então, é a articulação do nosso cotovelo, a articulação das nossas falanges, interfalanges e do joelho. Certo? Olha aí. Esse movimento, flexão e extensão. Tudo bem? Trocóidea. Trocóidea é aquela articulação que ela permite movimento de rotação, certo? Então, é a articulação que faz pronação, faz supinação. É um local que a gente tem que lembrar muito. É a articulação atlantoaxial, ou seja, aquela, né, que o nosso dente aqui do ápice vai se articular lá com a nossa vértebra C1 do Atlas e vai permitir esse movimento do não, de negação. Então, isso aqui é uma articulação atlantoaxial do tipo sinovial trocóidea, tá? Então, permite aí movimentos de rotação. Então, ela também é monoaxial. E esse movimento de pronação e supinação na nossa articulação rádio-unar, eu estou falando da rádio-unar, eu não estou falando da membrana sinovial. Lembra que a membrana interóssea, sinovial não, membrana interóssea é a nossa articulação do tipo fibrosa, que foi a primeira que a gente viu, certo? Então, a trocóide é sinovial, tá?
Olha aí, ó. Pronação e supinação, pronação e supinação. A condilar é um tipo de articulação que ela é biaxial e que ela faz circundução, tá? Lembra que ela está presente na articulação radiocárpica e na nossa ATM, tá? Então, não se esqueça, a condilar, ela está presente na nossa região radiocárpica e da ATM e ela é biaxial. Ela também leva o nome de elipsoidea, tá? Ou condilar ou elipsoidea. Então, está presente aqui na nossa articulação temporomandibular. Tudo bem? A celar, ela se associa justamente, né, a uma cela. Ela faz movimento de flexão, extensão, adução, abdução e está presente ali, né, na região do nosso dedão, ou seja, na articulação carpo-metacárpica do polegar. Ela é biaxial também, tá? Então, é um local aí que a gente tem que lembrar bastante, ela é bem característica, certo? Permite esses movimentos. E a última, que tem uma amplitude gigantesca aí de movimento, é a nossa articulação esferoidea, né? É um segmento de esfera que se encaixa nos receptáculos ocos. Ou seja, né? Quando a gente começar a estudar os ossos, vocês vão ver que elas vão se encaixar. Eu tenho a região ali do meu acetábulo do osso do quadril, onde a cabeça do meu fêmur vai se encaixar. Então, é uma articulação classificada como triaxial, porque ela conduz movimentos em vários eixos. E os maiores exemplos que a gente tem é a do ombro e a do quadril, tá? Aqui tá bem clarinho, mas dá para ver aqui, olha aqui, se encaixando, tá? Então, a articulação que faz muito movimento. Essa figura, ela tem lá no livro Moore. Aqui a gente consegue ver todas as articulações que eu falei. Faz uma pausa, porque a aula já está muito extensa. Vocês vão conseguir visualizar e qual o movimento que ela faz, tá? Então, para finalizar, eu trouxe algumas patologias que acometem aí as articulações, só a título de conhecimento. A artrite reumatoide é uma doença autoimune e ela atinge ali primeiro as pequenas articulações da região das nossas mãos e ela ocorre por quê? Justamente porque a membrana sinovial ela inflama. Então, vocês lembram que lá na nossa cápsula articular a gente tem duas membranas? Uma que é mais externa e uma que é mais interna. A membrana sinovial está mais interna. Então, a inflamação dessa membrana, ela provoca artrite reumatoide, tá? Então, eu vou ter ali uma destruição da minha cartilagem e uma substituição ali por tecido conjuntivo, tá? Então, aqui algumas imagens. Essas pessoas, elas sentem muita dor. A gente tem uma deformação muito grande do membro da pessoa acometida. A osteoartrose é um tipo de artrite de desgaste, tá? Então, ela é uma doença articular que ela é degenerativa. Eu tenho ali uma substituição da cartilagem articular por um novo tecido ósseo. Então, ela acaba resultando aí de idade, de irritação articular, de desgaste, de uso, de abrasão. E isso está relacionado principalmente com as articulações sinoviais de suporte de peso. E quais são elas? Ó, ombro e quadril, tá? Então, olha aí, tem um desgaste muito grande e vai se substituindo esse tipo de tecido. Olha aqui, esse aqui tá um quadril normal. Aqui já tá havendo uma substituição. A gota é uma artrite que ela é gotosa, talvez seja mais comum, né? Quando as pessoas sentem muitas dores nas articulações, a gente às vezes fala para apertar várias regiões, que são pontos de articulações. Geralmente, quem tem gota, os exames demonstram altas concentrações de ácido úrico no sangue, tá? Um acúmulo ali nas articulações, onde essa articulação ela vai inchar, ela vai inflamar e vai trazer um processo de dor aguda, tá? Então, essa é a famosa gota. Então, aqui alguns exemplos, ó, gota, inflamou,
tá? E os pacientes sofrem muito com esse tipo de dor. Então, para a gente finalizar aqui, vamos relembrar, né? Analisando aí o material que une as peças ósseas, no caso que são as articulações, podem ser classificadas em 3 tipos diferentes. Analise as alternativas a seguir e marque aquela articulação que une as peças ósseas por meio de cartilagem hialina. E aí, quem pegou? Eu falei para vocês, qual que é o tipo de articulação que ela tem na sua estrutura cartilagem hialina? Lembrem, é a nossa articulação cartilaginosa do tipo primária, que leva o nome também de quê? Sincondrose. Então, muito tranquilo. Quando a gente conhece a estrutura, a gente já sabe onde associar. As articulações interfalangianas, olha aqui, as falanges dos nossos dedos, tanto no membro superior como no membro inferior, são do tipo... O que eu falei para vocês agora há pouco? Quem que faz flexão e extensão? Qual que é o tipo? Muito bem, Ginglimore. Então, fixem aí. As articulações podem ser classificadas de acordo com os movimentos que são capazes de realizar. Denominam-se de diartroses aquelas que permitem grandes movimentos dos ossos e de sinartroses aquelas que permitem pouco ou nenhuma movimentação. Então, diartrose é o mesmo que o quê? Sinovial. Qual que é a outra que ele perguntou? Diartrose. Sinartrose é o mesmo que quê? Fibrose. Entre as articulações citadas abaixo, marque a única que é um exemplo de diartrose. Então, qual dessas daqui que é sinovial? A articulação do crânio, ela tem movimento? Não, né? Então, não é. A articulação entre o húmero e a una. A articulação do pubis. Da costela com o externo. Da vértebra lombar com o sacro. O que vocês acham? Qual que é? Húmero e una. Então, entre as articulações citadas abaixo, marque a única que é um exemplo de artrose. Então, realmente é a do húmero com a una, tá? Porque o restante não se enquadra em articulações que fazem movimentos com uma amplitude maior, tá? Ufa! Finalizamos até aqui. Então, para casa, eu vou compartilhar aí com vocês, lá no mural lá de atividades do Classroom, uma atividade já valendo aí 1 ponto para vocês, para ajudar aí no fechamento da nota, tá? Vou descrever e vou lançar lá. Vocês terão um prazo de 7 dias para fazer essa atividade. Então, descrevam lá para mim, vai ser uma atividade discursiva. Por que que uma fratura no pitério, ela pode ser fatal? E descrever a forma e a localização dos seguintes pontos craniométricos que são referência no nosso crânio, tá bom? Então, muito obrigada por quem ficou até aqui. Não se esqueçam de revisar aí o conteúdo e ótimo fim de semana para vocês. Se tiver qualquer tipo de dúvida, vocês me chamem, tá bom? Tchau, tchau.